Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dizer que amanhã é o meu aniversário e eu tô na rede, gente. Sério, gente, eu tô com medo que aconteça algum acidente, porque sabe o que tá acontecendo com a rede? Olha, ela tá arrebentando daquele lado e daquele. Ela tá arrebentando. E é bem perigoso, né? Porque se alguém cair da rede, dá um acidente feio. E agora eu vou falar bem rápido em 3, 2, 1. E agora eu vou falar bem lenta. Então, gente, que legal, estou falando bem lento, né? Vocês perceberam que eu tava falando antes bem rápido e depois eu tava falando muito